Estamos começando mais um CityCast, o podcast que fala sobre diversos assuntos de utilidade pública. Aqui a gente fala sobre saúde física, saúde mental, principalmente questões relativas à saúde. Saúde, atividade física, nutrição, a gente fala também sobre pet, aqui também a gente aborda, estamos com um convidado aqui, mas a gente não vai falar dele agora não. Primeiro, a gente vai se apresentar. Eu sou Rita Georgia, né? O nome CityCast é porque eu sou Rita Georgia, Vamos lá, Simone, conta aí, como é que é o CityCast? Fala aí. Então, é a junção de Simone e Rita. Isso aí. Porque a Georgia se chama Rita. Para quem não sabe, né? Eu sou Rita Georgia. Então, vamos falar um pouquinho sobre o local que a gente está. Nós estamos no Space 22, é um cowork que fica aqui em Vitória, bairro República, um espaço onde a gente está gravando aqui esse podcast. Se você quiser alugar um espaço para poder gravar um podcast, você pode alugar também. Se você quiser uma sala para você trabalhar, você pode vir aqui trazer seu notebook. Se você não tiver notebook, você pode alugar, né, o equipamento. E também tem um espaço aqui para fazer festa excelente lá em cima. Mas o que, Simone? A gente tem a Itália também, né? Que está fornecendo para a gente Itália. Nosso almoço. Então, a gente tem aqui umas inscrições deles, uns detalhes muito importantes que eu vou até ler para vocês. Quem gosta de comida italiana quentinha e com molho 100% artesanal, né? É só pedir o delivery da Itália Box, que chegou em Vitória oferecendo massas deliciosas. É delicioso mesmo, porque é o que a gente vai almoçar hoje, né? É verdade. E aí você pode comprar seu box no site www.daitaliabox.com.br ou então via WhatsApp 992425067. E aí você vai pagar menos e aproveitar mais promoções. O atendimento e as entregas é de segunda a sexta-feira, das 10 às 14h30. E fora desse horário, você também pode comprar sua massa via delivery, que a entrega do box é no dia seguinte, certo? E a gente vai falar agora sobre o nosso convidado especial. Hoje quem está aqui é um psicanalista, analista de data e supervisor presidente do Sindipes, doutorando em psicanálise clínica. Muita coisa, né, gente? É o Alberto Mário Poltronieri. Tudo bom, Alberto? Tudo bem, bom dia, Simone, bom dia, Georgia. Bom dia, é um prazer Alberto. estar aqui com vocês, né? Prazer todo nosso. E hoje nós vamos falar de psicanálise, né? Uhum. Vamos falar de psicanálise. Antes da gente falar do tema, né? Não sei se você comentou aí, o Alberto, ele é presidente do sindicato, né? E ele é diretor da Escola Freudiana de Vitória. Sim, essa escola que fica aqui, né, em Jardim Camburi. Em Jardim Camburi, sim. E vocês têm outros polos também, né? Nós tínhamos polos, né? Com a pandemia, nós agora estamos online, então até aumentou. Agora nós estamos em todo o estado do Espírito Santo, em todo o Brasil, né? E também fora do Brasil. Hoje nós temos alunos em Portugal, nós temos alunos no Canadá, nós temos alunos nos Estados Unidos. Sério, bacana. Temos professor que dá aula para a nossa escola lá, direto dos Estados Unidos, né? Professor lá de São Paulo, né? Do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Hoje nós interagimos. Então a escola freudiana, ela foi idealizada por um médico psicanalista e psiquiatra, Dr. Ulisses Moreira dos Santos. Né? Ele é da onde? Ele é daqui do Espírito Santo. Ele foi diretor da EMESCAN durante muito tempo, né? E Dr. Ulisses foi meu professor de psicanálise há muito tempo atrás, né? E na época nós estávamos pensando em criar uma escola que atendesse a todas as linhas psicanalíticas, né? Embora o nome seja Escola Freudiana, nós vamos lá se estuda todas as linhas pós-freudianas. Lá é pós-graduação e escola técnica também? A psicanálise, olha que interessante. A psicanálise, ela não é regulamentada como uma graduação em lugar nenhum do mundo, né? A formação se dá segundo o modelo da IPA, que é a mais antiga associação que foi criada por Freud, né? Mas em Viena. Existe pós-graduação também, né? E aí existe a pós-graduação. E a psicanálise, então, ela é um curso de formação e existe a pós-graduação, mestrado, doutorado. Só que para ser psicanalista, não basta ser mestre, nem doutor, nem pós-graduado. Para ser psicanalista, você precisa ser graduado em qualquer área do saber,
psicopedagogia, engenharia, biblioteconomia, tem que ser graduado. Né? Isso está, inclusive, escrito no CBO, né, no Código Brasileiro de Ocupação do Ministério do Trabalho. Tá? Então, lá é o seguinte, para esse tipo de profissional existe a graduação. E no mundo inteiro é assim. Legal. Então, a escola freudiana, ela foi criada, né, idealizada pelo Dr. Ulisses, e nós a criamos em 2014. Mas antes disso, em 2008, nós criamos o Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo. Por não termos conselho, nós temos os sindicatos que nos representam. Legal, bacana. Para que serve a psicanálise? Por que eu vou procurar um psicanalista? Me conta, Alberto, para que eu vou procurar um psicanalista? Pois é, essa é uma pergunta que eu também me fiz lá atrás, né? Para que, né? A quem procurar? Quando a gente está, em que momento, né? Em que momento e a quem, né? Isso. A gente, quando não está na área, fica difícil ter um discernimento entre as pessoas que cuidam da nossa cabeça, né? Além do cabeleireiro, claro. Né? O cabeleireiro é fundamental, já dizia a Dercy Gonçalves. Né? Ela falou, para você ser feliz, você precisa de ter um bom cabeleireiro e um bom psicanalista. Olha. Né? Para você ficar com a cabeça sempre boa. Né? E ela estava certa. Ela estava certa. Então, as mulheres, então. Então, né, é maravilhoso isso. Então, na psicanálise, quando a gente pensa, nossa, eu estou mal, eu estou me sentindo, estou nervoso, estou angustiado, estou ansioso, né? Normalmente a gente procura um médico, procura um orientador espiritual, procura um psicólogo, né? Então, existe diferença muito grande, né? Mas quem mexe com a nossa cabeça, né, com o nosso psiquismo, né, são 2 médicos, ou seja, o neurologista, o psiquiatra e também o psicólogo, que já não é médico, é um profissional próprio, né, da psicologia, né? Uma ciência própria, e o psicanalista. Bom, vamos lá. O neurologista, ele trabalha a relação entre o nosso cérebro e o nosso corpo. Então, se eu estou tendo alguma dificuldade de movimento, dificuldade de enxergar, que às vezes eu não tenho problema nas vistas, é só ligação de nervos, né? É o neurologista que vai examinar essa ligação entre os nervos e o cérebro, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O psiquiatra, ele já trabalha especificamente, mais diretamente, as funções eletroquímicas do cérebro. Ou seja, essas funções vão interferir no nosso sentimento e no nosso pensamento, tá certo? Então, ele vai trabalhar com medicações para corrigir os neurotransmissores, ou seja, os hormônios responsáveis pelas nossas reações, pelas nossas ações e reações. Nesses 2 casos, o profissional tem que antes ser médico e depois fazer especialização. Tipo, acalmar, diminuir a ansiedade. Exatamente. Né? Só que ele vai fazer isso através da farmacologia. Certo. Tá certo? E ele é importante, ele é necessário. Quando nós estamos com insônia, nervosos, desorientados, depressivo, é importante fazer essa correção de neurotransmissores. E só um médico especializado em psiquiatria tem essa competência. Inclusive, ele vai trabalhar nos casos das patologias mais crônicas, né? Como, por exemplo, a esquizofrenia, os transtornos bipolares, né? A síndrome de pânico. É importante. Toque também? Toque, aí vem. O toque, tem a hiperatividade, uma série de outros transtornos. Bipolaridade também? Exatamente. A bipolaridade, né? Que é o chamado transtorno afetivo bipolar, que antigamente era chamada de psicose maníaco-depressiva, que a pessoa mudava de humor, de reações de uma forma muito repentina, ou às vezes por prazos longos, né? Mas aí tem que ser o médico. O psicólogo é interessante, que o psicólogo, inclusive, ele tem especialidades, né, dentro da própria psicologia, né? Psicólogo forense, psicólogo funcional, né, para as empresas, psicólogo clínico, né? Psicólogo escolar. Então, a importância da psicologia dentro dos presídios, dentro dos hospitais é muito grande. Só que o psicólogo, ele é um profissional que ele faz uma graduação em psicologia
E ele vai trabalhar em 3 linhas, basicamente, né? A comportamental, a linha humanista, e ele vai trabalhar também a linha psicanalítica. É interessante, eles estudam psicanálise, como o engenheiro estuda administração e não é administrador, como o administrador estuda psicologia e não é psicólogo. Então, o profissional psicólogo, ele estuda psicanálise na grade, mas ele não é psicanalista. Para ser psicanalista, tem que fazer formação específica em psicanálise. Eu vejo muito profissional psicólogo que se especializa em psicanálise e vejo também muito psicanalista que tem a necessidade também se sente, né, com vontade de estudar psicologia. Sim, eu tive muitos alunos, muitos colegas que fizeram psicanálise primeiro e depois foram estudar psicologia. Agora vamos ver a diferença básica. A psicologia, ela vai trabalhar aqueles assuntos que te afetam psiquicamente, mas que você sabe de onde vem. Exemplo, eu sofro um assalto, eu fico nervoso, fico ali agitado. Sofro uma violência urbana. Então, eu sei de onde vem, mas eu não dei conta. O luto é algo próprio da psicologia. Eu tenho que ver uma nova realidade. Mas no caso, assim, a pessoa que vai buscar o profissional, que ele às vezes não sabe, ou que, por exemplo, um adolescente, que ele não sabe que ele, né, tem uma questão para resolver. O pai é que vai procurar. Às vezes o pai sabe, mas às vezes ele não sabe. Então, a questão é o pai que vai escolher qual profissional que ele vai Há uma tendência natural da gente procurar o psicólogo. Isso é uma tendência natural, até por desconhecimento do que é psicanálise. Então, eu estou aproveitando esse momento para a gente mostrar assim, se eu tenho um problema do qual eu estou emocionalmente mal, certo, e eu sei a origem, eu vou procurar um psicólogo. Se meu comportamento, minha adaptação no serviço não está boa, não estou me entendendo com o meu chefe, não estou entendendo com as cores, com o ambiente, né? Ele trabalha muito essa questão gestáltica, da questão das cores, das formas, né? Se eu não estou bem adaptado, a psicologia vai me orientar, certo? Agora, quando eu tenho uma ansiedade, uma angústia, uma depressão, uma situação que transcende ao meu entendimento, parece coisa espiritual, não sei de onde está vendo, tá? Isso naturalmente vem do inconsciente, que é a parte mais profunda do nosso psiquismo. Aí o profissional que trabalha nesse ambiente inconsciente é o psicanalista. Simone fazendo bagunça aqui. Eu posso citar um exemplo, né? Certa vez eu estava em Curitiba e me veio um jovem de 10 anos, um menino, que ele tinha um sintoma curioso. Ele era um excelente aluno, olhava para a aula, assistia a aula, tirava notas boas. De repente ele passou a olhar para a aula e o quadro sumia da frente dele. E era naquela época daquele quadro verde ainda, né, com giz, né? O quadro sumia, ele ia brincar. O que fizeram com ele? Castigos. Começaram aquela, né, série de ações, né, sem entender. E ele não tinha coragem de falar para ninguém. Só veio falar em análise. Até porque ele não sabia. Isso aí chama-se sintoma. Por quê? O que ele não quer ver? O que está no quadro que faz com que a mente dele apague isso daí? Esse é um tipo de trabalho próprio da psicanálise. É a psicanálise que vai investigar a origem inconsciente que leva a este sintoma. Então, mais profundo, né? É profundo. As pessoas ficam com sintomas tipo hematomas, herpes. Né? Tem gente que pega herpes assim à vontade. Doenças psicossomáticas? São as doenças psicossomáticas, né? Psicossomática é exatamente quando o nosso psiquismo revela no nosso corpo que algo está ruim, errado, só que nós não sabemos de onde vem, o paciente não sabe. E tem também a chamada psicoemocional, quando eu entro nas depressões, que não atua diretamente no corpo, mas atua no meu psiquismo, e eu fico assim, gente, eu não tenho motivo nenhum para estar com esse mal-estar. Não tem nada, não estou devendo tanta gente assim, eu só estou devendo a metade. Né? Assim, quer dizer que você está devendo muito, você fica, né? É tenso, né? Aí, eu não sei a origem. O que eu tenho que fazer? Procurar um psicanalista.
Porque esse psicanalista é que vai me ajudar a acessar esse conteúdo desconhecido do meu psiquismo consciente, desconhecido da minha consciência, mas não é desconhecido do meu psiquismo profundo. Que seria a gente pode dizer que é um gatilho que faz com que a pessoa tenha aquela... Na verdade, alguma coisa que faz aquilo ali? Eu gostei dessa sua pergunta. Olha só, vamos imaginar que eu esteja... Vou voltar ao caso do garoto. Vamos voltar lá à causa, né? Por que o quadro sumia? Eu não sabia. Nem eu, muito menos ele. Né? Até que um dia, durante o atendimento, veio nele uma imagem estranha. O pai dele tinha acabado de deixar ele lá no consultório, né? E eu fiz lá um manejo e ele falou assim, você matou meu pai de novo. Eu vi o sangue escorrendo no quadro. Parece uma coisa de criança, né? Uhum. E qual era a verdade dele? O pai dele não era pai dele. Ele não sabia. Deixaram para contar só quando ele tivesse 18 anos. E o pai dele era um professor que foi assassinado diante de um quadro verde. Nossa! Então, essa memória, quando ele tinha 8 meses, essa memória dessa imagem do pai morto gravou e afundou. Uhum. E isso veio à tona durante o manejo analítico. Mas assim, o quadro então era o gatilho que ativava... Quadro, é isso, aí que você falou agora, você falou a coisa certa. O quadro é o gatilho. Né? Ou seja, a possibilidade de um segundo trauma, né? O Freud nos diz o seguinte, que quando eu tenho um trauma, eu recalco. O que é recalcar? Eu apago da mente, consciente, deixo lá quietinho no inconsciente para ninguém mexer. Né? Recalcar é exatamente pisar em cima, apagar, reprimir, deixa esse troço quieto. Porém, se existir uma ameaça de eu voltar a sentir aquela dor, aí esse conteúdo recalcado, ele sai do inconsciente e não vem claro para a gente. Ele vem através do sintoma. Entendi. E quando tem essas crianças hoje em dia, né, tem muita criança 9, 3, 4, 8 anos que já quer matar o pai, quer matar a mãe, aquela coisa toda. É a psicanálise também, né? É a psicanálise também. É interessante que quando a gente vai estudar a constituição psíquica do sujeito, nós temos que estudar a ancestralidade. Olha que interessante. A vivência, a experiência de pai, mãe, avó na linha direta, passa por herança psíquica genética para o sujeito. Por exemplo, a pessoa que tem alguém na família, né, que fala muito sobre matar, tirar, pode ser que um filho ou um neto herde essa questão de querer matar, tirar, tudo mais? Pode. Alguma pessoa? Na verdade, sim. Olha o que acontece, Geórgia. Nós aprendemos com os nossos pais pelo exemplo, não é assim? Mas nós temos, nosso psiquismo, ele recebe informações durante a vida intrauterina. Isso é importante, importantíssimo. Tá? Quando nós nascemos, o nosso primeiro grande desejo é continuar com a mãe. Nosso primeiro grande objeto de desejo é, mais especificamente, o bico do peito da mãe. Olha que interessante. Então, essa maternagem, quando ela é exercida de forma carinhosa, de forma atenta, amável, né? Mesmo quando a mãe tem uma série de problemas, mas ela, na hora que está com o filho, ela curte esse filho, ela evita, né, a predisposição a série de problemas psíquicos, né? De desejos ruins. Porque mesmo quando você vê o exemplo do pai, mas a mãe, né? Ou o exemplo da mãe, mas o pai supre, a gente vai aprendendo, né, a ter esse discernimento do que é bom e do que é ruim para nós. E eu considero, nós trabalhamos muito a função materna, em psicanálise, função materna e função paterna não quer dizer pai e mãe, quer dizer quem exerce. O pai pode exercer, a tia pode exercer. Mas é difícil uma mãe, assim, apesar da mãe exercer, é uma coisa bem difícil, né? Ela conseguir exercer realmente a função do pai. Ou vice-versa. Ela fazer os dois papéis, você diz? Assim, eu não estou falando que é impossível. Eu entendi.
Mas é uma coisa assim, meio difícil. Trabalhoso. Né? Existe uma coisa interessante na nossa vida chamada amor. Uhum. O amor, inclusive em grego, nós falamos o amor em 4 amores diferentes, ou seja, 4 funções diferentes, né? Philos, caritas, ágape e eros. Né? Em português, em francês e em inglês é amor mesmo e pronto. Uhum. Mas o amor, ele transforma esses pais, muitas vezes, né? Que dão a eles uma intuição natural para exercer essa função. A demanda nos leva a isso aí. É uma coisa automática. Eu diria sim que é automática, instintiva. Né? O ser humano tem instinto. Ele tem 2 forças que o movem. É psíquica, o instinto e a pulsão. Você já deve ter ouvido falar de compulsão. Uhum. Compulsão é o exagero da pulsão. Inclusive o filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Ele escreveu um livro, num livro, né? Ele comparando os 7 pecados capitais da Igreja Católica com 7, ele chamou de exagero das virtudes. Nós chamamos de 7 compulsões. Quer ver um exemplo? A preguiça. Preguiça, você vai olhar lá dentro da religião, é um pecado, né? Uhum. Mas preguiça pode ser uma depressão. Preguiça, né? É uma pulsão comprometida. E a psicanálise ela trabalha essa profundidade. E, por exemplo, a autossabotagem, a pessoa ela sabe que certos comportamentos, que certas coisas vão acontecer na vida dela, no entanto, ela se sabota, porque ela tem a orientação, mas ela faz. Pois é, menina, isso é uma das coisas que acontece com todos nós, né? Todos nós sabemos o que temos aquela noção racional de que é certo e errado, mas é que vem aquela ideia de quem somos, né? Nosso inconsciente é que vai dizer se nós devemos ou não seguir a orientação racional. Então, quando é que há autossabotagem? Quando, por exemplo, eu não me sinto merecedor daquele benefício. Quando alguém falou para mim, não, você é feio, você é gordo, você é burro. E tem como tratar essa questão da sabotagem na psicanálise? Tem. É interessante que muitas vezes vai passar até por uma coisa também própria da religião, não diretamente, né? Que é o chamado perdão. Nós chamamos de ressignificação. Uhum. Exemplo, se uma fala da minha mãe me dissesse lá atrás que eu sou burro, eu ia acreditar que sou burro. Se ela disser que eu sou o máximo, eu ia acreditar que eu sou o máximo. Assim? Aí vem a questão das crenças e a gente ressignifica essa crença no final. Crença limitante. Então, quando eu faço análise, eu analiso quem sou eu, quais são as minhas limitações e quais são as minhas potencialidades. Então, o tratamento psicanalítico, ele, antes de tudo, é um autoconhecimento excelente. Porque quem me analisa não é o meu psicanalista, sou eu. O psicanalista é um espelho, ele é um conduz. reflexo. Ele, na verdade, ele nem conduz, ele reflete. Aquilo que você leva para o seu psicanalista, ele te devolve para você se ouvir, para você se ver. Entender onde que está o problema, onde está o erro. Isso, aqui, né? porque no início, a psicanálise ela seguia a hipnose. Certo. E a hipnose realmente é uma condução. Na hipnose, o hipnólogo, ele te leva a comandos e você vai seguindo. A psicanálise não. A psicanálise nós temos uma técnica chamada livre associação, onde você vai conversando igual nós estamos aqui e automaticamente a pessoa vai fazendo o link, né? Ele faz perguntas também? Assim, muitas perguntas? Eu sou um psicanalista que converso muito. Eu gosto de conversar. Eu ouço muito, mas eu converso muito. Só que não é com essas perguntas tipo inquérito. Quando é que você nasceu? Como é que foi? Não tem um questionário. Não, tipo assim, perguntas para desenvolver a reflexão. O analista, ele precisa ter uma escuta diferenciada. O analista não escuta apenas o que a pessoa fala. Escuta o que está por trás dessa fala.
Porque cada um é diferente do outro, né? Tem essa já viu aquela história? Eu te amo. Eu te amo, queridinho, queridinha, né? Eu estou falando uma coisa querendo dizer o oposto. Né? Existe muito a questão da transferência também? É interessante, né? Para escolhermos um psicanalista, lá nós dizemos, o termo transferência, eu não sei em que contexto você está falando, né? Mas existe uma demanda para análise em que tem que haver uma transferência de confiança do paciente para o analista. Normalmente, a gente escolhe o analista quando existe essa aparente identificação, afinidade. É que, na verdade, nós projetamos no nosso analista alguém em quem a gente se sente inconscientemente confiável. E tem a transferência negativa. Eu posso olhar para o analista e não sei não, gostei de você não, né? Ficar aborrecido com o analista. Tem que ficar à vontade, e né? Como é que, assim, por exemplo, um tratamento, a pessoa está com, vamos supor, ela está se sentindo triste, mas não sabe por que essa tristeza e tal. Aí ela vai procurar um psicanalista. Qual seria a duração desse tratamento, mais ou menos? Assim, seria uma duração longa? Seria uma duração curta? Né? Ela ficaria dependente de estar com um analista ou ela consegue ter independência? Como é que é isso? A psicanálise é interessante que ela trabalha a subjetividade. Gente, subjetividade nem de longe é viagem, é coisa, não é a situação do sujeito. Então, o analista, diante de um sujeito, tá? Ele vai primeiro estudar quem é esse sujeito, com quem que ele está falando, antes de fazer qualquer manejo. Por quê? Porque cada um vai ter uma resposta diferente ao manejo do analista. No mesmo assunto, se eu pegar dois gêmeos, univitelinos, tá? Vem um tratar o outro também, eles vêm com a mesma demanda. Olha, nós estamos aqui aborrecidos porque papai foi embora de casa. E abandonou nós e mamãe. Cada um vai ter uma resposta diferente. E cada um vai elaborar e ressignificar esse afeto de forma diferente, em tempos diferentes. Por isso que em psicanálise, em psicologia, não existe um prazo. Mas tem outra coisa importante, né, que faz parte da ética do psicanalista, faz parte da ética do psicólogo, né, que é entender esse tempo e não ficar prolongando apenas porque a pessoa está querendo. Eu não tenho quem falar, vou pagar para ficar conversando contigo. Né? A análise, ela é análise, o trabalho da psicologia é um trabalho profissional sério, ético. E eu tenho que ter o discernimento de quando o caso é para mim, quando o caso não é para mim, e quando o caso é para nós. Porque existe também a interdisciplinidade. E o que é interdisciplinidade? É o dialogar com a psicologia, é o dialogar com a medicina, compreender, né, que essa pessoa realmente precisa ir no psiquiatra para tomar um remedinho. Isso. E dialogar não é eu ir lá conversar com o psiquiatra necessariamente, não é eu ir lá conversar com o psicólogo. Né? Até porque existe um sigilo na psicanálise que ele é por lei, inclusive. Tá? É o sigilo igual ao sigilo do padre, por exemplo. No confessionário, aquilo morre ali. Mas você contou um caso clínico. De quem? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Então, agora, George, eu estou atendendo a Simone, ela me falou horrores de você. Já tá... Impossível. Isso aí já não daria certo, né? Então, agora, e tem uma explicação mais técnica, o porquê do sigilo, que vai além da legalidade, além da ética. O nosso inconsciente, ele é extremamente fechado. E ele é para isso, ele tem que ficar lá quietinho. Então, ele só se revela de forma camuflada, de forma distorcida, de forma disfarçada. Tanto que o melhor caminho para a gente chegar ao inconsciente do paciente, ou para que esse inconsciente se revela, são os sonhos. Né? Através dos sonhos você... Você fala uma coisa aí, assim,
o sonho, né? Uma vez eu fui num psicanalista, né? E várias vezes ele perguntou sobre os meus sonhos, né? Foi algumas vezes. Só que eu não conseguia lembrar dos meus sonhos. Não conseguia de jeito nenhum. Ele até falou, não, quando você acordar, se você lembrar, já anota. É ótimo. Né? Porque para você, quando você vier aqui, você contar para mim o que você sonhou durante a semana. Mas olha, eu tinha muita dificuldade de lembrar dos meus sonhos. Ultimamente, eu tenho sonhado até demais. Eu sonho muito. Estou lembrando, assim, uma das coisas que eu sonho muito é com a minha infância, onde eu morava. Às vezes eu sonho que eu estou dentro do apartamento que eu morava quando eu era criança. Eu lembro muito sonho muito com a infância ou com pessoas que, tipo, meu pai que já se foi, né? Eu posso falar que é o titio, né? O tio Luiz, né? Meu tio, né? O tio Luiz gostava muito de brincar com o tio Luiz, nossa. Olha que interessante. Falar em titio, acho que ele ia ficar bem orgulhoso de mim, né? Oh! Porque ele era radialista, meu pai. É verdade. O tio trabalhava na Rádio Espírito Santo, né? Então você herdou isso dele. Já herdou, né? A comunicação. Luiz, né? Mas fala do sonho. Nós passamos a lembrar dos sonhos quando a gente é provocado, né? E nós não lembramos exatamente porque muitas vezes nossos sonhos não são sonhos, são verdadeiros pesadelos, né? Mas o Freud nos ensinou que todo sonho, né? Que nos sonhos nós realizamos um desejo reprimido ou um desejo proibido. Aí você pensa, poxa, mas eu estou lembrando da infância, o que está proibido na minha infância? Não está. Você cresceu. Você não é mais aquela garotinha. Então, não é bem uma proibição. A sua realidade é outra. E eu quero voltar para aquela realidade. Quero voltar para os braços da mamãe, do papai que cuidava de mim. Quero me sentir, quero me sentir ali. Então, no sonho eu realizo. Eu realizo, inclusive, desejos bastante ruins, inclusive, de bater em alguém, matar alguém, né? Mas tem um detalhe interessante nos sonhos. Você falar eu realizo, vão achar que é você. Eu realizo, né? Eu realizo, né? Eu estou com vontade de matar alguém. Não é assim, não. Nós queremos eliminar. Na verdade, ninguém... A gente não tem vontade de matar ninguém. A gente tem vontade de eliminar o problema. Eu trabalhei dentro do presídio estadual do Xuri. Que coisa interessante você e falou. Lá, exatamente. Você não tem desejo de matar ninguém. Você tem desejo de eliminar um problema que aquela pessoa representa esse problema. Certo. Tá certo? E quando a gente trata desse assunto, nós vamos ver muitos pacientes fazer as pazes com pessoas que já até morreram, com pai, mãe, né? É interessante. Então, o sonho, eu realizo esse desejo. Só que o personagem que aparece no nosso sonho, normalmente, ele está encobrindo o verdadeiro. Vou pegar outro, mas eu gosto muito de falar com exemplos, né? Certo. Uma jovem sonhou que estava num ginásio de esporte. E bem no centro do ginásio de esporte, os colegas na arquibancada rindo dela. Ela estava sentindo muito frio e estava se sentindo com 7 aninhos. Ela tinha, nessa época, 26. De repente, na hora que ela estava com frio, vem um professor, tira o jaleco, né, e vem protegê-la. Na hora que ele vai chegar perto dela, ela acorda. Ela não conseguiu que ele a protegesse, mas ela conseguiu realizar um desejo de que alguém fosse protegê-la. Aí, a partir desse sonho, veio na memória dela uma lembrança da época que ela tinha 5 aninhos, que estava apagada da mente. Que ela teve no médico, e lá no médico ela ficou nua, e tinha um montão de acadêmicos rindo dela, os colegas, os acadêmicos, olha que interessante, né? E ela teve o desejo de que o pai fosse lá socorrê-la, que foi a mãe que levou ela no médico. Por que ela não realizou o desejo do professor representando o pai, protegê-la? Até porque esse professor era considerado pelos alunos um paizão. Um paizão. É exatamente isso aí. Porque esse pai nunca poderia aparecer lá, porque a mãe dela, segundo ela, era amante do médico. Isso aparece no sonho. Olha que interessante. Então, análise também, gente, nós temos que ter
cuidado, porque certas revelações que vêm, às vezes, faz com que a pessoa sofra mais e piore o psiquismo, né? É mesmo? Eu vou fazer análise. A análise é uma coisa macia. Coisas que, né? É doída. Teve uma época também que eu sonhava, assim, várias vezes já sonhei com isso, de alguém me roubando, me assaltando, e no final sempre conseguia. Então eu orava, pedia a Deus, né? Ficava pedindo a Deus com muito fervor e tudo se resolvia. Isso já várias vezes já sonhei. Olha que interessante, né? Você achava a solução no sonho. Eu já vi gente que tirou 10 na prova porque sonhou, né? É assim? Então, mas é verdade. E o sonho em análise, a análise do sonho pela psicanálise não é esotérica. Ela é extremamente técnica e remete o sujeito ao psiquismo inconsciente dele. Nós temos a técnica de levar o sujeito a acessar esse conteúdo e a ele a interpretar segundo a história dele. Se alguém chega hoje para você, Simone, e fala assim, olha, você é psicanalista. Simone, essa noite eu sonhei com uma cachoeira de sangue. O que significa isso? Sei lá, morte, né? Pois é, eu diria, não sei. Se eu não conhecer a história da pessoa, para mim não diz nada. Assim, que tem na minha história disso, quando eu era criança, né, que eu morava lá em Maruípe, meu pai deixava muita janela aberta e dormia com a janela aberta. A mamãe falava, não deixa a janela aberta, não deixa a janela aberta, por causa, né? Ali, assim, naquela época não tinha problema de assalto, não tinha nada disso, mas mamãe falava, né, que é perigoso deixar. A gente morava no primeiro andar. Quando eu era criança, meu irmão, às vezes mamãe saía, meu irmão pulava a janela para sair de casa. Então, assim, a facilidade e pulava e entrava pela janela. Pois é, né? Igual um gato, assim. E aí, um dia, entrou um assaltante dentro de casa. Ele entrou, estava a janela da sala aberta e a janela do quarto do meu pai, né? Na época, o que a mamãe fez? Estava uma pessoa dormindo lá na sala, que era, né, um parente nosso, porque era um apartamento bem pequenininho que a gente morava. Aí ela estava dormindo na sala, meu pai estava dormindo sozinho no quarto. Mamãe, como ele estava deixando a janela aberta, ela botou os filhos todos dentro do outro quarto, e trancou a porta. E foi nesse dia justo que a pessoa entrou, pulou por cima do meu pai não viu, foi lá na sala e o que ele eu acho que ele abriu a janela da sala, estava fechada, ele abriu a janela da sala e essa pessoa que estava dormindo, ela não viu. Aí meu pai, ele tinha uma perna só, meu pai, ele levantou pulando, né, foi até a sala, aí o cara virou para ele e falou assim, o que foi, tio? Sou eu. Aí ele, sai daqui, seu moleque, sei que lá. Aí ele disse que o cara voou assim para a rua. Como é que ele pulou assim, igual um gato? Então, isso me traz uma lembrança muito forte, que até hoje eu fecho as janelas da minha casa. Eu moro no primeiro andar também, né? E ali onde eu moro tem uma básculazinha no banheiro, e o meu vizinho do lado, minha vizinha que morava, ela falou que uma vez perdeu a chave e o filho dela subiu pela cozinha, pela báscula e entrou. Então, assim, aquilo me deixa preocupada. Alguns traumas nos levam aos chamados pequenos toques, né? Então, toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo, mas nem de longe é um transtorno realmente. A gente fala manias, né? Nós criamos algumas manias de proteção justamente em função desses eventos traumáticos, que é traumático. Você imaginar um assaltante entrar dentro da sua casa. De casa, um bandido. Pode não ter, aí a nossa paranoia vai longe. Eu era muito, muito pequena. Era muito pequena. Você lembra, né? Então, isso grava e isso faz... Aí que você fez a pergunta antes, né? Por que eu sei de uma coisa e faço outra? É porque eu tenho minhas gravações ali. É interessante que tudo que a gente sabe conscientemente, ele é consciente por muito pouco tempo. Eu estou conversando aqui contigo, você está prestando atenção, está consciente, porque ele é guardado no que o senso comum chama de subconsciente, linha abaixo da consciência. Nós, psicanalistas, nós dividimos esse subconsciente em dois ainda, né? Pré-consciente, onde eu guardo a educação, os limites, as informações, a noção de certo e errado, e quando eu preciso acessar, tá ali. O que eu comi ontem?
Vou lá e acesso, né? Com um pouco de esforço eu tenho facilidade. Ah, como é que foi a minha formatura lá em 1992? Eu vou conseguir acessar. Agora, o que está no inconsciente, não. Não basta eu querer. Não adianta eu querer lembrar. Primeiro que eu nem sei que existe. É tipo um arquivo, o inconsciente ele vai para um lugar que fecha, veda ali, veda. E você não consegue acessar mais. É interessante que nós temos duas grandes portas de separação. Não é bem assim, né, cartesiana, né? Mas eu tenho uma resistência entre o inconsciente e o pré-consciente, e tenho outra entre o pré-consciente e o consciente. Vou citar um exemplo. Você pensa alguma coisa. Quando você pensa em falar, você já elabora. Porque o seu pré-consciente, ele toma cuidado. E, peraí, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou ser entendida? Para não ser bem interpretado. Existe ali um sensor, que nós chamamos de superego. Né? O superego é aquele sensor. Ele é protetor. O sensor, o superego exagerado, ele é opressor. É onde gera a depressão. Quando é que a depressão vem? Quando o meu sensor é muito pesado. Existe um outro, que é o contrário dele, né, que a gente chama de id, que só pensa no prazer. E o id, ele é inconsciente. Os nossos desejos, eles nascem no inconsciente. A partir de algo externo, de um objeto externo, que vai lá para dentro e, isso é legal, né? Imagina que eu tenho uma demanda, sede. Estou com sede. Aí eu aprendi, desde criança, que sede eu tomo água, resolve. Então, quando eu tenho sede, o meu psiquismo me informa lá no inconsciente, olha, então a demanda, cria um desejo aí. Qual é o desejo? Beber. Beleza. Aí é que entra as pulsões, né? Eu vou me energizar, vou pensar, para beber eu tenho que sair daqui, procurar água, né? Chego lá, encontro um copo com um negócio amarelo ali dentro, né? Vou provar aquilo. Parece água, é suco de laranja, beleza. Gravei lá no inconsciente, isso é bom, é melhor do que água. No meu próximo sede, eu já vou procurar suco de laranja. Aquele suco de laranja. Ou fui tomar aquela coisa assim vermelhinha, maravilhosa, mas é amargo, um tal do Campari, né? Esse eu não quero. É assim? Uhum. Então as gravações são inconscientes. As escolhas são conscientes. Porque aí eu vou lá e consulto o superego. Isso é bom, isso é ruim. Aí eu vou para aquela, né? Bom e ruim não. Isso é prazeroso, isso é desprazeroso. Né? Tem também bom, ruim, isso tem consequência, isso não tem consequência. E mesmo quando a gente tem, sabendo das consequências, as compulsões, os vícios e as dependências nos levam a agir contra nós. Ah, eu não posso comer chocolate. Mas eu sou chocolate. Mas eu adoro. É assim? É assim mesmo. Eu não quero engordar, mas Mas aí que dá vontade de comer. Aí que dá vontade. Então, isso tudo faz parte do psiquismo. E a psicanálise, ela trabalha exatamente isso aí. Quando as nossas pulsões estão nos atrapalhando, quando eu não sei o porquê que eu ajo diferente do que eu deveria, por que eu faço escolhas inadequadas para mim, psicanálise. Uhum. Agora, se eu estou vivendo uma situação que eu não esperava e minha vida mudou de repente, tem até um filme maravilhoso chamado A Pele que Habito. Se um dia você contou, mas é um filme antigo, mas eu vou assistir. Traz aí uma mudança de vida impressionante. Eu conheci uma vez um engenheiro, não foi meu paciente, eu só o conheci, que ele foi surfar e na hora ele errou lá o pulo, quebrou o pescoço, ficou paraplégico. Caramba. Ai, Jesus. Isso não é para a psicanálise, é para a psicologia. Ele teve uma mudança de vida, uma nova realidade. Né? Ele vai ter que fazer luto, ele vai ter que se adaptar. É verdade. A essa vida. Então, o psicanalista, aliás, se eu quero um psicanalista ou um psicólogo, eu tenho que fazer primeiro essa avaliação. Tá umas coisas esquisitas, eu não sei de onde vem. Procura um analista. Agora, não, eu sei de onde vem. Eu estou com raiva ali porque a pessoa, né, me roubou, me passou a perna, né? Ótimo, procura um psicólogo. E se no caso o filho não sabe e a mãe sabe?
Olha, interessante, né? Isso eu falo, inclusive, para meus alunos, né? Para tomar esse cuidado. A mãe sabe assim, né? A contaminação da análise por informações externas. O Freud e a Melanie Klein trabalhava com criança. Ela evitava buscar informações externas e, quando buscava, era muito mais para a orientação da família do que para contaminar a análise. Porque eu preciso de saber da verdade segundo o olhar do meu paciente. Mas ele mente. Bom, qual de nós que não mente? Vamos começar por aí, né? Nós fantasiamos, né? Mas mesmo que a mentira, na verdade, é um discurso de resistência. Não, a pergunta que eu fiz, né? Não foi nem pergunta, né? Foi um questionamento, né? Assim, uma interrogação sobre quando a mãe sabe, entre aspas, né? Ela desconfia que tem um problema, mas ela não tem certeza, né? Aí sim, ela procura... Aí o que ela tem que procurar? Sim, olha só. A pergunta é essa, porque ela vai tratar o menino que precisa do tratamento. Sim, ou ela, às vezes, também. Às vezes não é só a mãe. Às a gente está usando o exemplo da mãe, às vezes a família toda. Mas quantas vezes, né, a esposa chega, meu marido está precisando de análise. Às vezes é ela mesma. Minha mãe meu filho está precisando de análise. Às vezes quem está precisando, né, é a mãe, né? Como diz a minha sócia e colega Lúcia Godoy, né? O filho é o sintoma da mãe. Dos pais, na verdade, né? Dos pais. É o sintoma. Mas é importante, ela pode procurar tanto um quanto o outro. Se ela não sabe, né? Pode procurar um psicólogo, pode procurar um médico, né? Eu normalmente, eu gosto de indicar as pessoas quando a procurar qualquer um. Alguém, né? Procurar, né? Procura ajuda. Eu já recebi muitos pacientes que foram indicados por padres, por pastores, né? O sujeito chegou para pedir, não sei se você ouviu falar de extrema unção. É um ritual da Igreja Católica que é dado ao paciente terminal. Sim. Então o sujeito chegou para o padre e falou assim, ô padre, eu vim aqui buscar extrema unção que eu vou morrer amanhã. Estava até com data marcada. Aí o padre, qual é a doença que você tem? Não tem doença, não, vou me matar mesmo. Aí o padre chegou para ele e o padre era psicólogo, olha que interessante. O padre era psicólogo, ele falou, olha, esse seu problema aí não é espiritual. Ele ouviu, né, a história do paciente, eu vou te indicar um analista. Interessante, esse paciente queria se matar por causa de uma impressora, né? Você está brincando. Certo. De uma impressora que não funcionou. A impressora não funciona um montão de coisa. Aí cria um monte de fantasia na cabeça, assim, de crença. É isso? Pensa bem, Jorge. Você chegou cedo hoje aqui para organizar. Aí, vamos imaginar que faltou energia, ou a internet deu ruim, alguma coisa deu errado. Isso já cria na gente um montão de socorro. Tipo assim, o julgamento, né? O que ele vai pensar de mim? O que vai ele pensar? Vai falar, aí você começa, ele vai né? isso, ele vai, né? E quando a pessoa tem aquilo como tranquilidade, aconteceu uma coisa que pode prejudicar, mas você pensa assim, tem uma solução. Vamos resolver de alguma forma. Essa pessoa, ela é autoanalisável. Ela se autoanalisa. Tá? Aliás, o Freud diz o seguinte, que um paciente, ele está de alta quando ele é capaz de se autoanalisar. Então já estou de alta. Já está de alta, nem começou, já está de alta. Mas você vê que... Porque eu tenho isso, se aparece um problema, eu falo assim, calma, tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Alguma saída tem, aí eu vou pensando. A resiliência nos leva à reflexão, e a reflexão nos leva a encontrar. E a análise, na verdade, se você olhar direitinho, quem analisa é o paciente. Sim, Você se analisa. Eu acho que o que mais afeta, por exemplo, né? Eu tenho um filho. O que mais me afeta é o filho. Não é nem... É o filho. O filho, assim, coitado. O Frito tem 5. Coitado do meu filho, né? Mas, assim, é a preocupação que eu tenho, não é nem ele, preocupação né? de mãe, a preocupação que eu tenho, o que pode me afetar, assim, né? Ou então, alguma coisa muito extrema de uma outra pessoa que eu não posso controlar, eu não posso resolver. Então, pode me afetar. Mas de um acontecimento, de uma coisa assim, eu consigo... Eu sempre achei que tudo tem solução. Inclusive, na época da faculdade, tinha uma amiga minha
A gente tinha um professor que ele era um terrorista, sabe? Sim, eu já tive professor assim. Ele era um terrorista mesmo. Ele chegava e botava terror. Ele falava de um jeito que as pessoas choravam na sala de aula. Aí eu cheguei assim, eu coloquei na minha cabeça, professor, minha mãe até falava, olha, você tem que, né, as pessoas, elas não são melhores que você, elas não estão acima de você, só tem que ter o respeito pelas pessoas, mas nós somos iguais, a gente pensa, então tem que questionar. Aí ele era aquela pessoa terrorista. Aí minha amiga, ela chorava, ela falava, calma, fica tranquila, não fica assim, porque tudo tem uma solução. Você não precisa ficar preocupada porque o professor está falando ali, ele só está falando, mais nada. Mas é assim mesmo. São pessoas sensíveis também, né? Olha, quando nós estamos diante de certos desafios e que a gente ainda não planejou como vencê-lo, a tendência nossa é ter a produção de 2 hormônios interessantes, né? Um deles é a adrenalina. A gente vai adrenoidar, o coração vai disparar, a gente vai perturbar a nossa clareza. E o outro, né, o cortisol, que vai fazer com que a gente, peraí, eu vou enfrentar ou vou fugir. Né? É aquela história de luta ou fuga. Não é só diante de uma ameaça direta. Uma ameaça de um professor é uma ameaça. Né? Não deixa de ser, por mais velada que seja. Né? Então, esses hormônios, quando nós nos acalmamos, eles equilibram. E é interessante, quando nós avaliamos dentro de nós e sabemos que temos capacidade de enfrentamento, nós ficamos vermelho. O sangue sobe, né? Sobe, os membros superiores, né? Ficam trêmulos, mesmo que a gente não perceba, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu saio de casa e vejo um cachorro solto. Não sei se ele é bravo ou se não é. Mas se eu tiver um histórico de medo de cachorro, eu já vou... Sim. Se na minha avaliação lá, em fração de segundo, eu achar que basta eu dar um grito para ele e vai resolver, eu vou ficar vermelho e vou enfrentá-lo. Se ao contrário, na minha avaliação, o medo for muito grande e eu sentir que dá para eu fugir, já eu fico pálido, né? Os lábios vão ficar pálidos, vou empalidecer, mas minhas pernas vão ficar trêmulas e eu vou fugir. Agora, se eu ficar na dúvida, aí lascou. Eu vou ficar travado. Eu não vou nem para frente nem para trás. Já viu quando a pessoa trava? É porque ela não sabe se ela tem competência para enfrentar ou para fugir. Ela trava. Não tem força para fugir também, né? Não tem força. E isso é uma avaliação inconsciente, não é racional. É uma avaliação do nosso psiquismo com base na nossa história de vida. Eu faço... Por isso que a gente fala, diante da raiva, conte até 10. Né? Porque quando você está contando até 10, quando você muda a respiração, a nossa respiração é controlada, diminui a aceleração do coração, e a adrenalina, ela faz o contrário, ela acelera o coração. E você consegue tomar uma atitude mais... Aí você consegue visitar o seu pré-consciente e encontrar soluções, que é o que você faz, Simone. A Simone Eu vou lá, não, deixa. Simone me calma. Você já entra com essa verdade que você colocou em você. Tudo tem jeito. Tem. Para mim, tudo tem jeito. Tem outro que eu gosto também, né? Isso é bom para as mães, tá? Notícia ruim chega primeiro que o fato. Chega rápido. Então, para que eu vou... Para que eu vou estressar? Meus filhos mais velhos, né? Que eu tenho filhos mais velhos e filhos mais novos, né? Quando eles iam sair para as baladas, né? Antigamente nem era balada, aqueles bailes mais coisas, né? Eu falava para eles, meu filho, chega cedo, de preferência amanhã cedo, não vem na madrugada, não. Meu pai também marcava, mas vem amanhã cedo. A minha mãe não dormia quando a gente ia pra rua, né? Aí meu pai falava assim, notícia ruim, chega logo, vai descansar, não aconteceu todo pai nada. Assim e a mãe é o contrário. Acho que eu puxei meu pai. Você pensa bem, se a pessoa chega de dia, né, já rodou a noite mesmo na festa, chega de dia, tá na boa. Verdade. Né? Corre menos perigo. Pra que eu vou ficar, não ia ficar, senão, o que ia acontecer? Eu não ia ter oportunidade de pintar meus cabelos de branco, né? Porque na eles iam ficar branco natural, então eu fui obrigado a pintar, porque... Isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. A pessoa que ela sabe que ela tem o potencial, que ela é fera, assim, fera no sentido de boa naquilo que ela faz, mas ela deixa, tipo, por exemplo, o cara é muito, muito, muito bom em vendas.
Ok. Muito bom. Só que ele não quer mais trabalhar com isso, aí vai procurando outras coisas, né? E o tempo vai passando, aí no final pode ser que ele volte a trabalhar com vendas, porque é aquilo que ele realmente é bom. Como lidar e como vencer esse desafio de você voltar a uma profissão que você era bom, era entre aspas, né? Mas às vezes por algum motivo você deixou de gostar, por algum motivo que ele acredita que a crença dele interrompeu. Como é que é isso? Na verdade, existe duas formas de trauma. Existe um trauma que é aquele trauma muito contundente, vem e apaga da nossa mente. A gente, de repente, perdeu o interesse. Existe aquele trauma de longo prazo, que são pequenas coisas que vão acontecendo, que vão acumulando e equivalem a um grande trauma. Então, seja qual for a origem desse trauma, essa pessoa chegou num ponto em que ela saturou. Se você for olhar a história dessa pessoa, muitas vezes você vai encontrar que ela era boa, mas não era o que ela queria. Eu trabalhei 15 anos como técnico mecânico. E aonde eu trabalhei, principalmente na área crucelose, ou você é bom ou você era mandado para a rua no dia seguinte. Não durava um dia. Eu fiquei lá até o dia que eu pedi para sair, 10 anos. Mas não era o que eu queria. Hoje não, hoje eu trabalho de 24 horas por dia, de domingo a domingo, feliz. Fazer o que a gente gosta, Fazer não tem preço. Não tem preço. E por que poderia cansar? Poderia. Vamos imaginar que eu dei azar de, no meio da minha profissão, no momento que eu esteja mal, psiquicamente, eu tome a decisão errada de atender um paciente sabendo que eu estou mal. Se eu estou mal, eu dispenso o paciente. Dispenso, hoje eu não vou te atender, ou até passo para outro. Entendi. E nesse meu atendimento, para meu azar, né, por um erro meu, eu cometo eu acabo dando um conselho. O psicanalista não dá conselho. E a pessoa aconselhada toma uma decisão errada e se dá mal na vida, dentro daquele aspecto que ela veio pedir aconselhamento. Aí eu me culpo. Pode ser que eu desista de ser psicanalista por conta desse trauma. Se eu não trabalhar isso lá... Então, se eu não tiver sucesso naquilo ali que eu gosto muito, eu posso me culpar? Posso me culpar, posso. Né? Então, às vezes, vendi um montão. Aquela venda ali eu não consegui. Pode ser um trauma. Aí eu tenho que, se eu vou fazer análise, eu ressignifico o porquê daquele evento, o meu desejo de voltar a ser aquele analista, aquele vendedor, por exemplo, no caso, né, aquele vendedor, ele volta. Agora, se eu fui bom o tempo inteiro, porque eu sou profissionalmente correto, mas não era o que eu gostava, uma hora essa ficha cai. Essa ficha cai, é verdade. E quando cai, aí eu vou mudar de profissão. Aí eu volto a ser quase que um adolescente. E agora, o que eu vou fazer? É igual quando a pessoa separa, né? E agora, o que eu vou fazer com essa liberdade? Né? Fui eu que desejei? Não fui eu? O que aconteceu? Né? Então, as mudanças na nossa vida nos levam a desafios. O sujeito analisado, ele faz que nem você, o autoanalisável, né? Eu vou encontrando saídas, Soluções, né? Para essas novas demandas que eu mesmo crio. Né? E é interessante, eu trabalho muito com os meus pacientes, primeiro, né, as potencialidades deles. Primeiro eu jogo luz, eles chegam querendo que eu fale dos problemas. Eu procuro primeiro trazer o que ele tem de bom. Eu costumo falar para meus alunos que eu faço uma coisa chamada efeito Apolo 13. Interessante. Apolo 13, na vida real, né, não só no filme, né, foi uma nave que estava indo em direção à Lua e, de repente, deu vazamento de ar. Ok? Lá. A quantidade de ar que tinha dentro não seria suficiente para os homens ir à Lua e voltar. Então, os caras desesperados, vão morrer asfixiados aqui, né? O chefe de missão na Terra deu uma de psicanalista. Ele chegou e falou, bom, eu não tenho como ir lá. Não existe equipamento para ir lá socorrer. Eu vou ter que resolver o problema com o que eles têm lá. Aí ele pediu, eu quero em cima da minha mesa uma nave desmontada. Eu quero saber o que tem ali dentro. Com base no que tem aqui dentro, eu oriento ao chefe de missão lá em cima.
Assim é um bom psicanalista. Ele está conversando com você, Jorge, está te analisando, ele pega o que você tem de bom, o que você tem de limitação, quais são os recursos que você tem. Ele joga a luz. Então, assim, o psicanalista, ele não trabalha só essas questões que oprimem, ele também trabalha potencialidades, se a pessoa quiser desenvolver, se autodesenvolver. Eu já tive muitos pacientes que vinham fazer análise para se conhecer. Ela não vem com problema. E eu procuro orientar os psicanalistas a não ficar procurando problema onde não existe. Senão você vai criar um problema. Verdade. Não, vamos se conhecer. E a pessoa sai leve. Por que ela sai leve? Por causa das crenças limitantes vão embora. Tá vendo? Lembra? Você falando para a colega, olha, é só uma fala do professor. Isso já é um manejo de análise. Se um dia você quiser ser analista, a escola freudiana vai te receber com todo carinho para você fazer o seu curso e se formar psicanalista. Então, o psicanálise tem que ter essa leveza. Agora, que ela é importante nos casos difíceis, que levam aos sintomas médicos, né? A Organização Mundial da Saúde, né? Ela tem lá as caracterizações de doenças psíquicas. Existe o CID-10, hoje CID-11, né? Código Internacional das Doenças, que é para auxiliar os médicos. Existe nos Estados Unidos o DSM-5, que trata só dos transtornos psíquicos. Tanto é que antigamente os transtornos eram chamados de neurose. Hoje são chamados de transtorno. Neurose é um jeito de ser. Neurose é ser saudável, é ser reativo aos afetos. Né? Se alguém me chamar de neurótico, obrigado, né? Eu vou agradecer. Se me chamar de psicótico, vai querer me chamar de, não, você é doido, né? Como diz de médico e louco, todos temos um pouco, né? É verdade. Então, a psicanálise, ela vai servir para eu enxergar em mim o que tem dentro da minha nave. Dentro da minha demanda, o que eu preciso trazer de fora, ou seja, onde é que eu tenho que buscar conhecimento, onde é que eu tenho que buscar recurso, ou o que eu posso fazer com o que eu já tenho. Certo. Por isso é que aquela questão de que se o analista pega a informação segundo o olhar da mãe, complica. Vou imaginar que eu coloque aqui um número 6 aqui em cima. Certo. Você vai ler o quê? 6 ou 9? 9. Psicanálise é técnica. Psicanálise não é nada assim, eu acho que não existe achismo. Existem procedimentos adequados que vão ter como consequência atender à demanda do paciente. Demanda é diferente de desejo. Porque como ela falou, a mãe tem desejo, né, de que um filho melhore e tal. Porque aí o problema não quer dizer que o filho não seja. Mãe, não é do filho. Então, no caso da mãe, se ela for procurar um profissional para o filho, ela está detectando que o comportamento dele está diferente. Pois é. Seria interessante, então, ela procurar um psicanalista e o psicanalista, tipo assim, meu filho percebi que ele está assim. Se vira. Tipo assim? Normalmente é o que acontece, né? A pessoa chega para você, e isso é muito comum na dependência química. Os pais vêm, olha, toma que o filho é teu, né? Porque eu não dei conta. Aí o que a gente faz? Primeira coisa que eu converso com os pais é dizer, o paciente é ele. Isso. Se você quiser análise, eu te indico um outro analista, né? Para fazer isso. Por questões éticas, nós não devemos atender parentes por causa dessa contaminação. Entendi. A não ser aquele psicanalista que ele fez especialização em psicanálise de grupo, em psicanálise de casal. Terapia familiar. Em terapia familiar, mas mesmo assim, a terapia não é a psicanálise. Porque a terapia, ela é uma repetição de uma técnica, né? Vamos pegar a fisioterapia, eu vou repetir um movimento, né? Então, a terapia, ela vai mais para um aconselhamento, para um direcionamento. E a análise não dá o direcionamento. A análise ela analisa. Entendi. Então, a terapia psicanalítica consiste em tratar o sujeito com uma subjetividade tal que o sujeito que vem no meu consultório hoje não é o mesmo que vem no meu consultório semana que vem.
necessariamente. Como dizia o filósofo Heráclito, né? O mesmo homem não atravessa o mesmo rio 2 vezes. Então, eu tenho que conversar com o meu paciente, com o meu analisando, sobre o que você quer falar hoje. Mesmo que lá na frente, Alberto, ele era tudo mentira. Nossa, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro. É verdade. Para finalizar, se você já está finalizando? Está finalizando. Para finalizar, vou fazer mais uma pergunta. Claro. Assim. Pergunta, ou não sei se é pergunta, mas... Fique à vontade. A pessoa que esquece muito de coisas que viveu. Beleza. Por exemplo, né? Isso... não necessariamente tem a doença de Alzheimer, né? Tipo assim, ela viveu... Os esquecimentos seletivos, né? A gente chama isso de atos falhos, né? Ou de esquecimentos seletivos, né? Eles podem acontecer eles acontecem por razões próprias do inconsciente. Eu saio de casa, em vez de eu virar para a direita, eu viro para a esquerda. Eu não queria virar para a direita. Freud diz que quando eu vou sofrer, quando eu falho na fala, quando eu troco o nome, quando eu esqueço alguma coisa, e eu não tenho nenhuma doença, é porque as minhas atenções inconscientes estão me tirando daquilo ali. Mas a pergunta que eu faço é outra, tá? Por exemplo, você viveu uma história com uma pessoa. Ok. Aí você viveu uma história com outra pessoa, com a família. Você viveu, assim, algumas histórias você apaga da sua memória, né? Histórias recentes, até nomes, às vezes, né, de pessoas, você apaga da sua memória. Pois é, eu apago da minha memória. Apaga ou eu recalco, na verdade, né? Eu jogo para o inconsciente para não lembrar mesmo. Porque a lembrança, ainda que seja de uma coisa boa, pode me remeter a uma coisa ruim. Lembrar de uma cena feliz pode me revelar que hoje eu estou infeliz. Eu vou lembrar do tempo que eu era atleta. E hoje eu não consigo nem jogar bolinha de ping-pong. Quanto mais eu não consigo. Então, para me proteger da dor oriunda dessa verdade, eu vou apagar. Só que eu apago do consciente. Ele vai lá para as profundezas do inconsciente. Tem um desenho animado que eu gosto muito, chama-se Divertidamente. Ele mostra como é que as informações vão descendo, né? Só que essas informações que estão lá, elas podem retornar quando tiver um gatilho. Então, por que eu quero esquecer? Tem uma razão para eu esquecer. Porque talvez não tenha sido boa. Boa ou ruim, se ela me remete a uma nova dor e eu não quero sentir essa dor, eu esqueço. Ou se não fez sentido para você também, talvez? Não teve importância? Pois é, aí a maioria das coisas são assim, né? A maioria das coisas que estão à nossa volta nós esquecemos, a grande maioria, porque não faz sentido. Entendi, então é normal isso. É normal, eu entro no ônibus, eu não sei qual é o rosto do cobrador. Por quê? Porque eu estou interessado em passar aquela coisa, né? Então a maioria das coisas são assim. A grande maioria dos eventos que nós detectamos pelos nossos 5 sentidos, eles vão ser apagados. A nossa melhor lembrança é olfativa. Né? Quando você pensa no assunto, você sente o cheiro. Aquele cheirinho de... Remete, né? coisa. Bom, cheirinho de canela me remete a vovó fazendo bolinho de chuva. Coisa desse cheiro, tipo, né? E às vezes música Nossa, também, engraçado né? que... Aí vem o auditivo, né? A música. Aí você começa a cantar. Do cheiro, ele falou do cheiro de canela, eu senti o cheiro e lembrei de mingau. Mingau, aquele mingau com canela. Então, a maioria das coisas são feitas para... Senão, o nosso cérebro teria que ter o triplo do tamanho do nosso corpo. Né? Então, tem que concentrar. É muita informação. São muitos anos de informação. É muita informação e ela é desnecessária. Sim. Eu estava conversando com você, né, Jorge? Porque quando eu leio, raramente eu leio tudo que está no livro. Porque tem gente que lê o prefácio, tal, né? Porque eu faço aquela leitura mais dinâmica, mais objetiva. A não ser que seja um assunto que me interessa, que eu vou ali ou um estudo. Fazer uma leitura. Agora, principalmente quando eu vou fazer pesquisa, eu sou bem pragmático. Eu sou assim também. O que eu preciso? Direto ao assunto. É a mesma coisa que acontece à nossa volta. E quando nós estamos concentrados, nós não prestamos atenção a muita coisa.
Mas Freud falou que a pressa não é justificativa para o erro, para o esquecimento. Vamos lá, eu saio daqui e esqueço meu óculos. Ele fala que é o contrário. Devido à perda de tempo que eu teria, eu deveria ser meu inconsciente e já dizer, não esquece do óculos. Pode ser uma autossabotagem também? Pode. Aí tem autossabotagem. Esse termo de autossabotagem, né? Ele é muito comum, mas existe um propósito inconsciente para isso, vamos dizer assim. Não necessariamente o objetivo é a autossabotagem. A autossabotagem é consequência de algo que eu não quero. Entendi. Ou de que eu não me sinto merecedor. Tá muito gostoso nosso bate-papo. A gente vai ter que finalizar. Mas antes de finalizar, eu vou lembrar aqui, porque eu tô com uma fome, Simone. A gente vai comer daqui a pouquinho a comidinha da Itália Box, que é uma comida... eles trabalham com comida italiana, mas muito gostoso, tá? Os temperos eu pedi de 4 queijos. Você pediu, foi meu fit, né? Eu sou poltroniano, eu sou descendente de italiano, né? E a gente vai deixar também aqui o contato, tá, da escola freudiana, quem quiser fazer psicanálise, estudar psicanálise. É interessante, eu já vou fazer um convite até mais amplo, tá? Para conhecer a escola. Nós temos grupos de estudos com diversos assuntos que são abertos e gratuitos. Ah, que legal. Qualquer pessoa, não precisa ser psicanalista, não. Qualquer pessoa pode participar desses grupos. E quais são os dias? Tem dia fixo? Tem um calendário, assim. Normalmente eles acontecem à noite, online, tá certo? Aí tem grupo segunda-feira, terça-feira, só não tem na sexta-feira. Vamos deixar essas informações aqui na descrição. Inclusive, você estava falando agora há pouco sobre, né, a gente voltar a conversar sobre psicanálise. Nós podemos conversar sobre assunto específico. Ontem eu estava dando uma palestra para a turma lá do doutorado, lá da Universidade Humanista da América. Eu estava falando sobre psicanálise e a doença de Alzheimer. Olha, a gente conversou aquele dia, nossa, eu adorei. Alzheimer, é muita coisa. Nós temos grupo que trata especificamente de autismo, especificamente de psicanálise e cinema. A gente assiste o filme para analisar. Nesse grupo? Então tem vários grupos. Então tem um grupo específico para analisar os filmes. Nós temos um presentinho para você, né, Simone? Isso. Aqui, ó, o nosso chaveirinho da Siricast. Nossa, aí, muito obrigado. Lembrar da gente. Lembrar sempre, né? Lembrar, bonito, né? É muito chique, gente. Vou botar aqui pertinho do meu cartão. Então, a escola freudiana... outra coisa, a escola freudiana tem um programa de atendimento gratuito para a população. Detalhe importante. Os atendimentos gratuitos, eles têm a mesma qualidade que o atendimento pago. Certo. Todos os nossos psicanalistas, em formação ou já formados, eles são supervisionados. Até que está ali, eu coloquei, eu sou supervisor, né? Nós temos vários supervisores. Os nossos supervisores são formados em supervisão. E para ser analista, você tem que estudar parte teórica, ser analisado, no mínimo 50 sessões de análise pessoal. Você não aprende psicanálise se você não estiver no lugar do analisando, do paciente. Isso desde lá da época de Freud, foi instituído por Freud, e a supervisão. Então, a vida inteira, de vez em quando eu vou ao meu analista, de vez em quando eu vou à supervisão. Se eu não souber cuidar de mim... E deixa eu te perguntar outra coisa. Parente pode analisar parentes? Normalmente a gente costuma dizer que depende do grau de proximidade. Não, de proximidade. Que às vezes você tem um irmão que você não tem contato. Entendi. Né? A ética nos diz que nós não devemos atender parentes devido ao risco, primeiro, do interesse. Imagina se eu for atender meu filho. Freud atendeu a filha dele. Melanie Klein atendeu o filho dela. Você tem que ter muita discernimento para isso. Porque você tem o seu interesse pessoal. Então, a gente sempre, a ética diz, não atender parente, não atender 2 pessoas da mesma família, se você não tiver esse preparo. Então, normalmente, não é que não pode. Uma coisa é eu não posso, outra coisa eu não devo. Entendi. Eu prefiro seguir uma ideia de Saulo, né? Saulo, que eu falo, Paulo de Tarso, que ele diz, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tá? Então, bom senso, a ética diz, evita. Agora, o que a gente faz? Se minha irmã quiser ser analisada, eu indico
um analista do qual eu não estou supervisionando, porque senão ele vai me contar. Entendi. Que legal. Tá certo? Mas a conversa foi muito boa. Muito obrigada, viu, Alberto? Eu que agradeço aí a oportunidade, né? E estou aí à disposição. Se alguém quiser realmente tratar de um assunto específico, né? A psicanálise, ela tem também, né, como você atender as especialidades, né? Que às vezes a pessoa fica assim, gente, eu preciso de um analista que entenda de TOD. Bom, TOD, o que é TOD? Transtorno opositor desafiador. É bom que o psicanalista tenha experiência, tenha estudo, que ele vá para transdisciplinaridade. Sabe o que é transdisciplinaridade? É quando eu estudo o que o outro faz. Para eu agir, não, para eu entender. Eu entendo de psicofarmacologia, mas eu não sou médico. Eu não vou receitar. Eu não vou tirar o remédio. Mas eu vou entender os efeitos que aquele psicofármaco fez no psiquismo, para eu não achar que a pessoa está daquele jeito por questões psicossomáticas, sei lá o quê, e é só um efeito colateral. Alberto, agradecemos sua participação, estamos muito felizes com você aqui, né? E a gente vai encerrando o nosso podcast, pessoal que está aí assistindo, quem está ouvindo aí no Spotify, em algum outro canal, legal, e quem está no YouTube, olha aí a descrição, todos os detalhes que tem o telefone, as informações. Se você quiser colaborar com o nosso podcast para ajudar a gente a ter mais equipamento, potencializar aqui nosso podcast, também, estamos aí. Deixa seu like lá pra gente, se inscreve no nosso canal, que isso vai ajudar bastante também. Isso aí. E quem também quiser patrocinar, a gente também está à disposição, é só entrar em contato. E esquecemos de falar, Simone, do Eu Amo Meu Bairro, Georgia Noronha, eu sou jornalista do Eu Amo Meu Bairro, a gente tem um jornal online, que é euamoMeuBairro.com.br, fazemos eventos, vamos fazer uma rodada de negócios só de mulheres, dia 28 de junho, então fica ligado aí aqui, lá em Manguinhos, né, aqui no Espírito Santo, quem está no Espírito Santo. E Simone, eu e Simone também, a gente é sócia aqui do Siri Comunicações, que a gente trabalha com mídias sociais, administrando mídias sociais, redes sociais, né? Então, quem precisar também, segue a gente lá na Siri Comunicação. Isso aí, a gente faz um trabalho estratégico na área de comunicação para quem tem mídias sociais. Em todas as áreas. Simone é fotógrafa, aquela mulher manja, né, Simone? E eu sou jornalista, eu manjo aí da parte... Sou publicitária também, então um monte de coisa aqui junto. Então, um abração para todo mundo e até o próximo Siricast.